Capítulo 7. Retorno à vida corporal. União da alma e do corpo. Pergunta número 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas estará completa apenas no momento do nascimento. No momento da concepção, o espírito designado a habitar um corpo liga-se a ele por um laço fluídico que vai se encurtando, mais e mais, até o instante em que a criança vem à luz. O grito que escapa de seus lábios anuncia que entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. 345. É definitiva a união entre o espírito e o corpo desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderá renunciar ao corpo que lhe foi designado? A união é definitiva no sentido em que outro espírito não poderia substituir aquele que foi designado para o corpo. Mas, como os laços são ainda muito frágeis, podem ser facilmente rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida, então, a criança não vinga. 346. Que acontece ao espírito cujo corpo que escolheu vem a morrer antes de nascer? Escolhe outro. 346. A. Qual poderia ser a utilidade dessas mortes prematuras? Em grande parte, a causa dessas mortes são as imperfeições da matéria. 347. Que utilidade há para o espírito uma encarnação cujo corpo morre poucos dias após o seu nascimento? O ser ainda não tem consciência da sua efetiva existência. A importância da morte é quase nula. Como já dissemos, é muitas vezes uma prova para os pais. 348. O espírito sabe, de antemão, que o corpo que escolheu não tem chance de viver. Às vezes, o sabe, mas, se houve escolha intencional, é porque recuou ante a prova. 349. Quando, por uma causa qualquer, uma encarnação falha para o espírito, é ela suprida prontamente por outra existência? Nem sempre. É necessário certo tempo para optar por nova oportunidade, a menos que a reencarnação instantânea provenha de uma determinação anterior. 350. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e não lhe sendo possível retroceder, lamenta a escolha feita? A sua pergunta é se, como homem, se queixa da vida que tem. Se desejaria outra. Sim. Se lamenta a escolha feita. Não, pois ignora que a escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha da qual não tem a consciência, mas pode considerá-la acima de suas forças, e é então que recorre ao suicídio. Pergunta 351. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito desfruta de todas as suas faculdades? Mais ou menos, de acordo com a fase em que se encontre, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertindo de que chegou o momento de voltar a uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é pouco mais que o de um espírito encarnado, durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, sua lucidez vai se obscurecendo, assim como a lembrança do passado se apaga, uma vez entrado na nova existência. Mas essa lembrança volta-lhe pouco a pouco à memória, em seu estado de espírito. 352. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem progressivamente com os órgãos. É para ele uma nova existência e, como tal, é necessário que aprenda a se servir desses instrumentos. As ideias voltam-lhe pouco a pouco, como a um homem que desperta de um sonho e que se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. 353. A união do espírito e do corpo estando completa e definitivamente consumada somente após o nascimento, considera-se o feto como tendo uma alma? O espírito que deve animá-lo existe, de qualquer maneira, fora dele. Não tem, portanto, propriamente falando, uma alma,
porque a encarnação está somente em vias de se operar, mas está ligado àquela que deve possuir. 354. Como explicar a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. O feto vive a vida biológica. O homem possui em si mesmo a vida animal e a vida vegetal, que se completa no nascimento, com a vida espiritual. 355. Como indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidades de viver? Com que finalidade isto ocorre? Isto acontece com muita frequência. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. 356. Há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Sim, há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada deveria cumprir-se para elas. É somente pelos pais que essa criança nasce. 356. Um ser dessa natureza pode chegar ao termo de sua gestação? Por vezes sim, mas não sobrevive. 356. Toda criança que sobrevive tem, portanto, um espírito encarnado? O que ela seria sem o espírito? Não seria um ser humano. 357. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? É uma existência nula e a recomeçar. Pergunta 358. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Há crime sempre que se transgrida a lei de Deus. A mãe, ou qualquer outra pessoa, cometerá sempre um crime ao tirar a vida de uma criança antes de seu nascimento, porque é impedir a alma de suportar as provas de que o corpo deveria ser um instrumento. 359. No caso em que haja riscos à vida da mãe pelo nascimento da criança, há crime em sacrificá-la para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. 360. É racional ter pelo feto o mesmo respeito que se tem ao corpo de uma criança viva? Em tudo isso vejam a vontade de Deus e a sua obra. Não se deve, portanto, tratar levianamente as coisas às quais se deve respeito. Por que não honrar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isso pertence a seus desígnios, a que ninguém é chamado a julgar.